Boa noite a todos, a paz do Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou Nessim, mais uma vez aqui, para compartilhar com vocês uma palavra que eu preparei, que fala que Deus colocou no meu coração, na verdade, e fala de embaixadores de Cristo. Espero que seja útil para todos vocês e que seja de proveito e de crescimento espiritual para todos nós. Então, vamos começar. A primeira análise que eu gostaria de fazer com vocês é a seguinte. Vocês perceberam que nós vivemos hoje num mundo onde existe uma grande maioria das pessoas que não pensam muito em Deus. Eles não pensam muito em Deus. As pessoas são atraídas pelos prazeres da carne. Todos nós somos, na verdade, né? Alguns não resistem, outros resistem, mas nós somos o dia inteiro, o tempo inteiro atraídos pelos prazeres da carne. Posses, dinheiro, isso sem contar com corrupção, idolatria, adultério, enfim, tantas coisas que a gente ouve falar por aí que a gente não consegue controlar muitas vezes. E tudo isso vem fazer o que conosco? Eles vêm nos afastar de Deus. Por isso que eu creio que de tempos em tempos Deus toma uma certa atitude, como aquela que nós estamos passando hoje, para nos chamar a uma reflexão. Parece que ele nos dá uma sacudida e fala assim, olha o que você está fazendo, você está se afastando de mim. Eu estou com você, eu quero que você fique comigo. Não esqueça de que eu estou presente na tua vida. Se você precisar, volte para mim, vamos conversar mais. Quero mais intimidade contigo. Então, essa é a primeira análise que eu quero fazer com vocês. Vamos começar então. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Se eu te falar assim, Deus está nos preparando para servir a Ele. Você crê nisso que eu estou falando? Você acredita que é assim mesmo? E eu posso dizer para você que eu acho isso e vou mostrar isso para vocês na palavra sagrada, na Bíblia. Então vamos lá. Nós estamos sendo preparados para servir ao Senhor. Não importando se nós somos engenheiros, ricos, pobres, professores, alunos, doutores, pastores, rabinos, padres, enfim, não importa quem que nós sejamos, temos muito, temos pouco, vai depender, claro, de cada um de nós. Eu vou colocar aqui uns versículos que estão todos aí nos nossos slides, né? Dá uma lida junto comigo. Então disse aos seus discípulos, disse Jesus aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são ceifeiros. Portanto, Jesus precisa de ceifeiros, e eles são poucos. Em Timóteo a gente vai ver, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Nesses dois versículos eu sublinhei duas palavras, uma é ceifeiro, outra é obreiro. Os dois falam do trabalho. Nós estamos sendo preparados para trabalhar para o Senhor Jesus. Para trabalhar para Deus, certo? Continuando. O que é, então, servir a Deus? Eu posso dizer para vocês que servir a Deus nada mais é do que sermos embaixadores de seu reino. Vamos ver isso, vamos conferir alguns versículos também juntos. Na 2 Coríntios 5:20 diz, somos embaixadores da parte de Cristo, e em Efésios diz, orando para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador. Então, vocês podem perceber que esses dois versículos citam de que nós somos embaixadores, e o de Efésios nos deixa claro e nos remete ao mandamento de Jesus, que nos ensina e nos diz que nós devemos trabalhar o ID. Quando ele diz, ide pregar o Evangelho para toda criatura, no mundo inteiro, aqui vocês podem ver isso notório, né? Para que ao abrir da minha boca, ou seja, falando, a minha palavra saia com confiança para passar de uma forma notória o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador. Então aqui se confirma mais uma vez. Continuando.
E Jesus falou do reino dele? Falou sim, ele falou do reino dele. E que ele disse também que ele era o rei daquele reino. Então vamos ver em João 18:36. Ele nos diz assim, ó, o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, meu reino não é daqui. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas primeiro buscai o reino de Deus. Que é esse reino de Deus? Que é esse reino de Jesus? Se Jesus diz que o reino dele não é daqui, portanto, obviamente, a gente deve concluir de que o reino dele é dos céus. Então, Jesus é o rei dos céus. Certo? Portanto, nós somos todos filhos do reino de Deus. Vamos ver em Mateus, ele diz o seguinte, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Em Colossenses, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Portanto, mais uma vez, nós somos todos filhos do reino de Deus. Vamos ver juntos, então, quais são as características de um embaixador. Eu mencionei aqui as características básicas de um embaixador. Primeira característica, ele recebe poder. Todo embaixador recebe poder. Se vocês forem analisar, o embaixador do Brasil, por exemplo, que fica nos Estados Unidos, ou em Israel, ou em qualquer país, ele lá retém o poder como se ele estivesse aqui diretamente do seu comandante, que seria o seu presidente da República, aqui no caso. Segundo, ele reflete o seu governo. Então, tudo aquilo que ele fala, tudo que ele age, da forma como ele realmente reflete o seu governo. Não sei se vocês sabem, mas uma embaixada, por exemplo, em qualquer lugar do mundo, ela segue as leis do país dela, né? Independente do país onde ela está sediada. Mas isso tudo vocês podem analisar no próprio Google. Vamos nos ater aqui à Bíblia. Terceiro, ele tem suas necessidades supridas. Nenhum desses embaixadores tem algum tipo de problema para cumprir suas necessidades. 4, eles são escolhidos diretamente pelo chefe do seu estado. Ou seja, quem escolhe um embaixador não é um sorteio, claro que ele é escolhido pelo chefe do estado. E, em quinto lugar, ele recebe a proteção. Ele é uma pessoa protegida. Vamos ver de onde é que eu tirei isso. Item 1, recebe poder. Lucas. Eis que vos dou poder. Bem claro, né? Para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. 2, reflete a natureza do seu governo. E tudo quando fizerdes, fazer de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. 3, necessidades supridas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, buscar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Deus é poderoso para fazer abundar a vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência. E 4, são escolhidos pelo chefe de Estado. A gente sabe disso, porque quem escolhe normalmente o embaixador é o próprio presidente da República, o próprio presidente, sei lá, o chefe de Estado daquele país. Então, eu posso dizer para vocês, você sente realmente que você tem esse poder na sua vida? Tem? Que bom. Você, nas suas ações do dia a dia, na sua vida, quando você fala com alguém, você reflete a vida do Senhor Jesus? Você reflete isso na tua própria vida? Ótimo. Você tem as suas necessidades supridas? Você sente que você tem a cobertura do Senhor Jesus para cumprir com as necessidades que você tem na sua vida? Muito bem. E você sente que você foi escolhido? Pensa bem, você sente que você foi escolhido por Jesus? E aí está escrito, não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. Eu vos nomeei.
Portanto, realmente Ele que nos escolheu. Nós não escolhemos seguir Jesus, Ele nos escolheu. E nós optamos para seguir Jesus. Agora vamos no quinto item que nós não falamos ainda. Nós temos a proteção do chefe do Estado. Um embaixador normalmente tem a proteção do chefe do Estado. Quem é embaixador de Jesus, qualquer embaixador no mundo inteiro, ele não tem medo de nada, ele tem toda a proteção. E quem é embaixador de Cristo, meus irmãos, ele não tem medo de absolutamente nada. Nada pode fazer medo a ele. Vamos dar um exemplo? O apóstolo Paulo, ele tinha a cobertura de Jesus, ele tinha a proteção de Jesus? Claro que tinha, né? Vocês fazem ideia quantas vezes tentaram matar Paulo? Vocês procuram isso aqui na palavra, mas eu deixei já marcado aqui para vocês. Ele foi preso, aqui tem 5 vezes que ele foi preso. Filipos, Jerusalém, Cesareia, Roma e Éfeso. Olha, aqui embaixo está escrito o versículo. Atos, etc, etc. Vocês podem verificar isso, olhar na Bíblia de vocês, vocês vão ver como tentaram matar Paulo e não conseguiram matar. Por quê? Porque ele era protegido pelo Senhor. Ok? Agora você pode dizer assim, não, eu acho que eu não sou apto, não. Eu realmente eu não tenho aptidões para isso. Eu não sei falar em público, eu não tenho dinheiro, ou eu não tenho postura, não tenho roupas para sair, enfim, qualquer coisa que seja. Você pode falar o que você quiser. Você pode dizer assim, eu não sou apto. Então, gostaria de analisar com vocês alguns que foram escolhidos, para a gente analisar se você é apto ou não é apto. Você já ouviu falar de Pedro, né? Como é que ele era Pedro? Ele era pescador, né? Teimoso e mal-humorado. Todo mundo sabe disso, né? Ele foi escolhido, não foi? Mateus. Ele cobrava impostos. Ele era odiado simplesmente para todos, por todos. Davi. Ele era adúltero, né? Vocês sabem da história, né? Vocês podem verificar isso tudo na Bíblia. Sansão. Ele desobedeceu a ordem de Deus. Moisés. Ele era... Tem algumas pessoas que falam que ele era gago. Você vê que não está escrito gago na Bíblia. Ele tinha dificuldade no falar dele. E eles todos foram escolhidos. E você também pode ser considerado como escolhido. Lembre do seguinte, que Deus não escolhe os capacitados. Deus capacita os escolhidos. Ok? Muito bem, agora vamos falar um pouquinho da coronavírus. Nós estamos passando por uma situação muito complicada, todos nós, né? Essa situação, ela te amedronta? Ela te amedronta? Então, posso dizer para você o seguinte, não tenha medo. Não tenha medo. Sabe, Deus está no controle. Confie no Senhor. Entregue tudo na mão do Senhor. Tenha fé. Em hebraico seria emuná. Tenha emuná. Emuná é fé. Tudo isso vai passar. Tudo vai passar. E até tudo isso passar, o que você deve fazer? Sabe o que você deve fazer? Você deve realmente se preservar de acordo. Primeiro, se preservar de acordo com as recomendações, porque, afinal das contas, bem ou mal, eles foram eleitos e Deus não permitiria que eles fossem eleitos se você não deveria seguir aquilo que são orientações deles. Mas, enquanto isso, faça a sua parte. Não esqueça isso. Faça sempre a sua parte. Seja solidário, seja amigo, ajuda as pessoas, compartilha, dê o exemplo, ajude um irmão. Não é só irmão próximo, não, irmão próximo e distante. Ajude a todos aqueles que você puder. E mostre a todo mundo que esse é o caminho. Lembre-se sempre, conforme está escrito em Lucas, que a árvore é conhecida pelo seu fruto. Então, tenha sempre bons frutos. Gostaria de dizer para vocês que um dia o rei vai voltar, e espero que seja muito breve.
Eu creio que não vai demorar muito. O Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E como está escrito em Mateus, está dizendo assim, servo, no Mateus, no versículo 21, diz assim, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Então, quero dizer para vocês, eu farei de tudo para ser merecedor de ser chamado servo bom e fiel. Eu farei de tudo. Espero que também você faça o mesmo, para que chegue nesse dia e que a gente possa realmente dizer, Senhor Jesus, eis-me aqui. Eu estou pronto. Eu sou seu servo bom e fiel. Se ele me chamar de servo bom e fiel, ele vai me mostrar o caminho que eu devo seguir. Tá bom? Em nome de Jesus. Essa era a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Essa era a ministração da palavra que Deus colocou no meu coração. Agora gostaria de convidar vocês a orar comigo, agradecer pela palavra que Deus colocou no meu coração. Feche seus olhos, se concentre. Deus está presente, Deus está conosco. Ele nos deixou dito que onde estiver dois ou mais, falando em nome dele, que ele estaria presente. Eu tenho certeza que ele está presente conosco neste momento. Põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração. Meu Deus e meu Pai. Meu Paizinho. Abba. Eu estou aqui agradecendo mais uma vez o Senhor pela palavra que o Senhor me concedeu para ser passada a seus filhos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela revelação do seu conhecimento. Espero ter feito tudo de acordo com a sua vontade, Senhor. Fiz o possível para poder transmitir aos meus irmãos o melhor que eu pude. E farei sempre isso. Senhor, eu peço para o Senhor me conduzir para que eu seja cada vez mais merecedor de ser chamado filho do Senhor. Eu quero ser embaixador da sua palavra, Senhor. Eu quero te servir, Senhor. Eu estou à sua inteira disposição. Meu Senhor, por favor, eu peço para o Senhor que esse pessoal todo que está trabalhando para curar vidas, esse pessoal que está trabalhando nos hospitais, nas enfermarias, nos prontos-socorros, que eles sejam vistos pelo Senhor. Cuida deles, Senhor. Permita que eles possam cada vez mais salvar vidas e que eles não sejam afetados, Senhor. Faça com que as nossas famílias, Senhor, os meus filhos, os filhos dos meus irmãos aqui da igreja, que não sejam atingidos de nenhuma forma, Senhor, por nenhuma dessa doença, desse coronavírus, Senhor. Cuide de nós todos, Senhor, cuide dos nossos filhos, cuide de nossas famílias, dos nossos netos, Senhor. Cuida de todos, Senhor. Obrigado, Senhor, por toda essa oportunidade e em nome de Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Amém.